Olá, sejam bem-vindos ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Eu sou o Kleber e vamos hoje começar um novo estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Desculpa. Então vamos, antes de começar, vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração para a gente fazer uma prece e pedindo ao Mestre Jesus que esteja conosco durante essa palestra, esse comentário evangélico, nos abençoando e nos protegendo, Mestre. Esteja conosco durante esse comentário evangélico e, por favor, abençoe a todos que estão ouvindo esse comentário. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos colocar o livro. Então vamos lá. Então o livro é o Caminho, Verdade e Vida, tá? Como eu falei para vocês, uma psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então vamos começar. A lição número 1 é o tempo. Então, abre aspas. Aquele que faz caso do dia, patrão senhor o faz. Paulo está em Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebem ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho, não obstante, a oportunidade da indagação importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, né? Essa frase a gente sempre ouve, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Vamos lá, né? Essa lição sobre o tempo, vamos começar aqui a separar, né? O tempo é algo que nós não conseguimos comprar, né? Não conseguimos voltar no tempo quando estamos aqui reencarnados. E o que significa isso? Vamos pensar o seguinte: a doutrina espírita traz para nós as reencarnações. Ou seja, hoje em dia, em média, as pessoas vivem 75 anos aqui no Brasil. 75 anos para, sei lá, centenas, milhares de reencarnações, pode ser alguns minutos nessa eternidade que nós vivemos. Afinal de contas, nós não sabemos quantas reencarnações nós temos ao certo até a esse momento. E o que isso significa, Kleber? Explica aí. Significa o seguinte: 75 anos passa muito rápido na visão espiritual, na visão de Deus. Deus tem todo o tempo do mundo. Só que nós precisamos entender que existe o planejamento de Deus.
para nós e para o planeta que nós vivemos. Então, por exemplo, a Terra agora, nesse momento, ela está no momento de regeneração. Então, o que significa? Lembra da frase bíblica, separar o joio do trigo? É mais ou menos o que vai acontecer no nosso planeta. Vai haver, sim, sem sombra de dúvidas, nesse processo de transição que está saindo de expiações e provas para a regeneração, a separação, sim, do joio e do trigo. Né? Por que isso? Porque é o seguinte, quem não quer melhorar, vai reencarnar em outros planetas. Quem quer melhorar, continua aqui. Essa é a regra do jogo. Novamente, Kleber, o que isso tem a ver com o tempo? Tem tudo a ver com o tempo. Pensa o seguinte, lembrando, né, no, oh meu Deus, no Evangelho segundo o Espiritismo, e Jesus já nos trouxe, né, Kardec trouxe, somos os trabalhadores da última hora. O que significa? Nós não temos mais tempo. O tempo está escasso, como sempre foi. Porque o tempo, novamente, nós não conseguimos segurar ele. É impossível, né? Então, significa que fora da caridade não há salvação. Agora, resumindo tudo isso, ou começamos a cuidar da parte espiritual, ou vamos, sinceramente, não só perder tempo nessa reencarnação, mas vamos perder diversas reencarnações para recomeçarmos em outros planetas. Sim, é verdade, em outros planetas. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como traz bem Emmanuel na lição. O que nós fazemos com a nossa saúde espiritual e com a nossa saúde física? Kleber, explica o que é saúde espiritual. Vamos lá, vamos fazer uma analogia de saúde espiritual. O que nós estamos fazendo com a nossa conduta moral? O que significa conduta moral? Nós fazemos a caridade? Nós praticamos a caridade? Fora da caridade não há salvação, como disse Kardec para nós. Nós perdoamos o próximo? Nós pedimos perdão? São coisas diferentes. Geralmente a gente fala que vai perdoar o próximo, não, mas e pedir perdão? E se reconciliar com aquela pessoa que nós tivemos algum atrito ou desavença? Nós amamos os nossos inimigos. Quando a gente fala amar os inimigos, não necessariamente amar igual nós amamos às vezes um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um esposo, ou um irmão, enfim. Então nós precisamos começar a colocar em prática aquilo que o Mestre nos trouxe. Ele trouxe o Evangelho de Deus para nós. O que nós estamos praticando? O que nós estamos fazendo com a nossa saúde espiritual? Porque não somos seres de carne. A carne é uma vestimenta que nós temos que tomar conta dela, agradecer, eu já vou explicar, mas somos seres espirituais. A nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. E o que nós estamos fazendo com isso? Será que nós não conseguimos, durante a semana, 1 hora da semana, para praticar a caridade, para estudar o Evangelho, para estudar numa casa espírita, ou, mesmo que você não seja espírita, não tem problema nenhum, na sua religião, você se dedicar ao conhecimento, você se dedicar às práticas da caridade? Será que nós não temos 1 hora? E se temos 1 hora, será que nós não podemos ter 2? Será que nós não podemos ter 3 e assim sucessivamente? Claro que ninguém aqui está querendo colocar, e Jesus não pediu isso para nós. É claro que ele pediu esforço para cada um pegar a sua cruz e segui-lo, mas ele sabe que nós precisamos da parte material. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos levar o pão para casa. Normal. E nem falou que nós não podemos ter conforto ou buscar uma vida melhor. Podemos, sim, mas nós não podemos esquecer que aqui nós estamos na transitoriedade. Vamos passar dessa vida. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual, indo para agora para a saúde física. O que nós estamos fazendo com a nossa saúde física? E quando eu falo saúde física, não é só questão de ir no médico, nossa saúde, inclusive mental. Nós estamos nos alimentando de quais programas da televisão? Programas que só falam catástrofe? Programas que só trazem violência?
redes de TV que a maior parte do tempo estão trazendo mentiras, séries muitas vezes violentas ou coisas negativas, vendo tragédias em canais. Então, assim, do que nós estamos nos alimentando de informações? Que tipo de informações? Tudo isso vai para dentro vai impactar no nosso corpo físico. A partir do momento que você está assistindo um programa que traz violência, nós vamos lembrar o seguinte: nós temos o subconsciente e o nosso consciente. O consciente ele está prestando atenção no que está acontecendo e o subconsciente está captando tudo. Kleber, mas o que é o subconsciente? Eu vou explicar a grosso modo. Nós respiramos, o coração funciona, nossa parte circulatória funciona pelo nosso subconsciente. Então ele capta tudo. Então, de repente, você acaba de sair de um programa, eu vou dar até nomes aqui, esses programas policiais violentos, né? Você acabou de assistir um programa desse. Passa meia hora, você está triste. E aí você não sabe por quê. É porque você acabou de alimentar o seu subconsciente, a sua mente com tristeza, com violência. Você acha que você vai estar alegre? Você acha que você vai conseguir ter momentos de paz vendo tragédia? Ah, claro, mas eu preciso ver para me proteger. Não, você não precisa ver tragédia para saber que existe violência no mundo. Existe violência ainda no mundo, infelizmente. Mas vamos procurar. Isso serve para todas as coisas. Música, canais de YouTube, redes sociais. O que nós estamos fazendo nas redes sociais? Também estamos nos alimentando de fofocas, de assuntos que não engrandecem o nosso espírito, cuidando da vida alheia, falando mal da vida alheia, brigando nas redes sociais, seja por política, seja por opinião, seja porque alguém é gordo, porque alguém é magro, porque alguém é amarelo, porque alguém é azul. E aí, o que nós estamos fazendo? Se você pegar o Instagram, o Facebook, o próprio YouTube, eles marcam o tempo que nós ficamos nas redes sociais. Vocês sabiam que o brasileiro fica, em média, 3 horas e 20 minutos, se não me falha a memória, nas redes sociais? Então, será que dessas 3 horas, ninguém está falando para você não ver rede social, para você não distrair um pouco, mas será que dessas 3 horas nós não temos 1 hora para Jesus, para Deus, para melhorar o nosso lado espiritual e até nossa parte técnica? O que é a parte técnica, Kleber? Estudar para a sua profissão, ler um bom livro da sua profissão, ler um bom livro edificante da doutrina espírita, a Bíblia, ou qualquer religião que você siga. Será que nós não temos tempo até para nós descansarmos nossa mente, desligar um pouco o celular, procurar um repouso mental, sentar, descansar, conversar com a família, entendeu? Meditar sobre o dia, como nos disse Santo Agostinho, né? Para a gente rever o nosso dia antes de dormir, ver o que nós fizemos de bom, o que nós não fizemos de tão bom, agradecer por tudo que nós recebemos. Então, assim, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Né? A frase que traz aqui, tempo é dinheiro. Sim, tempo é dinheiro, mas tempo é tudo, muito mais do que dinheiro. Tempo é a nossa evolução. Vamos parar para pensar, nós dormimos, vamos lá, 8 horas por dia. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 60 anos de idade, em tese, ela dormiu 20 anos. Ela ficou acordada há 40 anos. Olha só, isso é tempo. E esse tempo que nós estamos acordados, o que nós estamos fazendo? Precisamos refletir, precisamos nos modificar. Por mais que a nossa evolução, no primeiro momento, seja algo individual, toda vez que nós melhoramos, que nós acendemos um pouco mais a nossa luz, nós impactamos o planeta. Sim, impactamos o planeta. Somos antenas que captam tudo que está do plano espiritual. Somos campos eletromagnéticos. Nós não podemos, como diz, viver na negatividade e achar que nós vamos ficar alegres. Isso é incongruente. Não dá. Ah, nós vamos ficar alegres o tempo todo? Ainda não é esse momento, não chegamos a esse momento.
Mas será que nós precisamos nos alimentar para ficarmos tristes todo o tempo? E aí a outra parte da saúde física, né, que eu falei muito da parte da mente, do que nós estamos alimentando, e o alimento mesmo, o pão de cada dia. Como nós estamos nos alimentando? Nós nos alimentamos correndo, com o celular na mão, sem olhar para quem está na mesa conosco, comendo todo tipo de porcaria que existe, porque tem muita porcaria aí, vamos, todo mundo come, obviamente, tá? Até falando aqui também. Mas o que eu quero dizer, o que que nós estamos fazendo com o nosso corpo físico? Tudo isso gera desperdício de tempo e é algo que não volta. Depois, como voltarmos para a pátria espiritual, sempre vamos nos arrepender porque poderíamos ter feito coisas diferentes e desperdiçamos o nosso tempo. Está na hora de nós utilizarmos o nosso tempo com qualidade, olhando o nosso espiritual, que é o mais importante, e também olhando o nosso material. Claro que todo mundo aqui pode descansar, se divertir, não é isso. A questão não é essa, mas o quanto de tempo que a gente joga fora com coisas que não vale a pena. Faça essa reflexão. Ou melhor, vamos fazer juntos essa reflexão. Muitas vezes a gente perde o tempo com N coisas, não é só redes sociais, né? Tudo bem, eu gosto de assistir série, mas será que você precisa maratonar, ficar o dia inteiro assistindo série, sem querer fazer juízo de valor? Mas não dá para você ler um livro edificante, fazer uma prece que seja, orar pelo planeta, orar para o próximo. Será que não dá para você orar por você mesmo, fazer uma meditação, uma pausa de 10 minutos, manter em silêncio, fechar os olhos, conversar com Deus? Precisamos achar tempo para nós. Essa história de correria, 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 calma. Vamos utilizar o tempo da maneira correta, porque ele é o único ativo que não tem como comprar. E ele não volta. Então precisamos cuidar do tempo, porque o tempo ele vai influenciar em tudo na nossa vida, tudo. Um sono de qualidade que vai influenciar a saúde, num momento de trabalhar bem, às vezes a pessoa fica procrastinando no seu trabalho, perdendo tempo, né? Em todos os sentidos, o tempo é algo que é necessário que nós demos muito valor a essa dádiva que Deus nos deu, que é o tempo. Não é à toa que nesse livro Caminho, Verdade e Vida é a primeira lição, o tempo. Sim, somos seres eternos, mas o tempo na reencarnação é como se estamos numa escola. E o que que nós estamos fazendo de útil nessa escola? O quanto nós estamos nos melhorando dia a dia? O quanto eu sou melhor para comigo e para o próximo? O amar ao próximo como a si mesmo, ele está colocando como a si mesmo, ame-se. Então vamos prestar atenção nessa questão do tempo que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Muitas vezes a gente, mesmo quando a gente fala assim, hoje eu vou na casa espírita assistir uma palestra. Chegando lá, você não se concentra, você só pensa em ligar o celular quando sai de lá, você está com a cabeça a mil, às vezes nós não conseguimos nos concentrar até numa prece dentro de casa. Quando foi a última vez que você parou por um minuto para agradecer pelo pão que você tem, ou pelo trabalho, pelo que nós temos? Está na hora de nós não jogarmos o tempo fora. E Jesus já nos trouxe aqui, eu vou até ler uma passagem muito interessante. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. A maioria de nós acaba se preocupando muito com o futuro e se esquece de viver o presente. Ou pior, muitas vezes é para o passado e não sai de lá.
Vamos viver o presente utilizando o nosso tempo como um dos bens mais preciosos que nós temos. Talvez seja o mais precioso, porque é o único que nós não conseguimos comprar ou adquirir mais. Nós podemos utilizá-lo com inteligência, com disciplina. Então, não deixe, eu vou fazer tal coisa amanhã, vou fazer tal coisa o ano que vem, quando eu casar, quando eu trocar de trabalho, quando eu for morar em outro país, depois das férias, depois do ano novo. Não, pare de perder tempo. Faça o que você precisa fazer agora. Vamos nos voltar para o Mestre Jesus. Vamos buscar a luz do Mestre. Ele está de portas abertas. Não é ele que vai vir até nós, é nós que vamos até ele. Porque na realidade, ele já veio, ele está nos esperando. Ele está ao nosso lado. E nós pegamos o tempo e ficamos utilizando problemas, preocupações, por coisas que nem vão acontecer. E esquecemos de praticar a caridade. Não dá mais para nós esperarmos. Essa lição é muito importante. Eu estou trazendo de uma maneira bem, tentando, né, para nós nos disciplinarmos juntos. Não vamos matar o tempo não volta. E aí, quando voltarmos para a nossa prática espiritual, para que a gente tenha o mínimo possível de arrependimento, de literalmente matar o tempo. Vamos ser úteis. Vamos procurar cuidar da nossa, né, saúde espiritual, da nossa conduta moral, também do nosso corpo, dos nossos afazeres materiais, cuidando da nossa família, cuidando do nosso trabalho, da nossa saúde mental, que é muito importante. Então, não vamos desperdiçar o nosso tempo. Ele nos é dado por Deus para que nós o utilizemos da melhor maneira possível. Novamente, pare, nem que seja um minuto do seu dia, faça uma prece. Comece a aumentar a intensidade da caridade. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de um sorriso, de um abraço, de uma prece que você faz para uma pessoa, ou de uma religião que você frequenta, mas indo lá de corpo e alma, literalmente, utilizando aquele tempo com qualidade. Vamos utilizar o nosso tempo com qualidade, porque ele é escasso. Não dá tempo de fazer tudo, às vezes, o que a gente quer, porque o tempo é escasso, mas nós podemos nos programar para utilizá-lo da melhor maneira. E lembrando sempre, eu gosto de trazer isso sempre, na dúvida, vamos procurar o Mestre Jesus, os seus ensinamentos e o que ele faria naquela. Se a gente parar e refletir por um minuto, a gente sabe o que Jesus faria. Então, vamos começar a literalmente arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Não perder tempo com coisas que não vão melhorar a nossa saúde espiritual e muito menos a nossa saúde material. Porque às vezes nós perdemos tanto tempo com coisas que são inúteis e o tempo passa rápido. Pergunta para quem tem 60, 70 anos, não precisa nem muito longe, para quem tem 40, 30, até 30 anos. Em quanto tempo que ele saiu da fase da adolescência e da adulta? Passou rápido. E uma pessoa um pouco mais idosa, ela vai falar, nossa, foi um estalar de dedos. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos buscar o nosso tempo, que o nosso tempo tenha a maior qualidade possível. E sim, vamos nos esforçar. E sim, vamos ter disciplina, como o Emmanuel pediu para o Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. Vamos utilizar o nosso tempo com muita qualidade, principalmente sabedoria, sempre com Jesus. Então, espero que essa lição tenha sido útil
peço humildemente, faça comentários, ajude o nosso canal, curta, compartilhe e comente sobre esse comentário evangélico. Pode ser crítica, não tem problema, e compartilhe, tá bom? Te vejo nas próximas lições. Fiquem todos com Deus. Graças a Deus e graças a Jesus.